No sistema de coordenadas seguinte, estão representados os gráficos de duas funções, f e g. A lei que define f é f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x. A e b são constantes reais positivas e g é uma função afim. Determine os valores de a e b. Aqui já está indicado que f é essa curva em verde e g é essa reta. Mas não precisava, né? Porque se eu sei que f é uma função exponencial, eu já sei que f é uma curva, e se eu sei que g é uma função afim, eu já sei que é uma reta. Então, a questão nem precisava ter marcado qual era qual aqui no meu gráfico. Na letra A, eu quero saber os valores de a e b. Então, eu quero saber quem é a lei da função exponencial. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que olhar para a minha função exponencial e ver se tem algum ponto que esteja marcado, ou seja, que eu conheça tanto o valor do x quanto o valor do y para poder substituir na minha lei de formação. Tem dois pontos aqui que a gente sabe tanto o x quanto o y. Esse daqui está em cima do eixo y, então o x dele é 0 e o y é 3. E esse daqui, que o x dele é 1 e o y é 5. Eu vou substituir esses dois pontos na lei que foi dada no meu enunciado para poder fazer a letra A. Então, a gente vai ter... Primeiro, eu vou substituir o x por 0. Então, eu vou ter a mais b vezes 2 elevado ao x, que nesse ponto daqui é 0, igual ao f de x, que é o meu y. O meu y nesse ponto é 3. Nota que 2 elevado a 0 dá 1. Então, aqui eu vou ter a mais b vezes 1, ou seja, a mais b igual a 3. Então, eu encontrei uma equação que relaciona A com B. Para que eu consiga resolver essa equação, eu vou precisar fazer um sistema, né? Eu preciso de outra equação que também tem A e B para poder encontrar os valores de A e B. Então, agora eu vou substituir o outro ponto na mesma lei de formação da função f. Vou trocar o meu x por 1, então vai ficar a mais b vezes 2 elevado a 1, igual ao meu y, que nesse caso é 5. E aí eu vou ter uma outra equação com a e b. Eu vou ter a mais b vezes 2 elevado a 1, que vai ficar 2b, igual a 5. E aí eu tenho um sisteminha. Eu posso resolver esse sistema de várias maneiras. A que eu acho mais simples delas é direto pegar a equação de baixo e fazer menos a de cima. Porque aí eu vou ter a menos a, que vai dar 0, 2b menos 1b, que vai dar b, 5 menos 3, 2. E aí eu já encontro de cara que o b vale 2. Depois, para encontrar o valor do a, basta que eu substitua em qualquer uma das duas equações o meu b por 2, por exemplo, primeira. Então, eu teria a mais o b, que eu já encontrei, 2, igual a 3. Então, meu a é 1. Nota que agora a gente pode até escrever a lei da função, né? A lei da função f é f de x igual a, que é 1, mais b, que é 2, vezes 2 elevado a x. Na verdade, quando eu olhei para esse gráfico, eu já sabia que o valor do a era 1, por causa da assíntota. Tá vendo que a gente tem uma reta horizontal que limita a curva, que toca no y igual a 1? Essa reta y igual a 1 é a assíntota da minha curva. Para ser a assíntota, tem que ser o termo independente da lei de formação da função f. Tá? Então, eu já sabia que meu a era 1 antes de fazer o meu sistema. Se eu não soubesse, eu teria que fazer o sistema todo mesmo. Na B, eu quero saber o conjunto imagem da função f. Para saber o conjunto imagem, eu sempre tenho que olhar para a assíntota. Porque o que é imagem? São os valores que o y assume nessa curva. E o y assume todos os valores do 1 para cima, sem contar o 1. Então, a imagem da função f seria de 1 para cima, ou seja, até mais infinito. Obtenha a lei que define a função g. Já a função g é uma reta. Para achar a lei da função g, eu vou ter que saber como é que é o formato clássico de uma reta. A gente aprendeu isso ano passado, na verdade, no primeiro ano do ensino médio, né? E a lei da função afim é sempre y igual a ax mais b. Nesse caso, como já tem a e b
na letra A, eu vou usar outras letras. Então, eu vou dizer que g de x é, por exemplo, m vezes x mais n. Só para não usar a e b novamente. E aí, como que eu vou encontrar a lei da minha função? Da mesma maneira que eu fiz no caso do exponencial. Eu sei 2 pontos da minha reta. Então, eu posso substituir os 2 pontos na minha lei de formação, eu vou ter um sistema, e aí eu vou poder encontrar os valores de m e n. Só que aqui, na verdade, a gente não tem inicialmente os 2 pontos. A gente tem esse ponto aqui, que quando o x é 1, o y é 1, então a gente já tem um ponto. Mas esse ponto aqui, eu sei que o x é menos 1 e eu não sei o y. Olhando para o gráfico aqui, eu posso até chutar que parece que é 2, mas se não está marcado, eu não posso usar essa informação. Como que eu posso descobrir quem é a ordenada desse ponto aqui? Esse ponto, ele pertence ao mesmo tempo à reta e à curva. Então, se eu usar a lei da minha função exponencial e trocar o x por menos 1, eu vou saber quem é o y desse ponto, porque ele também faz parte do exponencial. Então, o primeiro passo é eu calcular o f de menos 1. Eu já sei a lei da minha função f, então eu já consigo fazer isso com tranquilidade. Então, eu vou ter 1 mais 2 vezes 2 elevado a menos 1, que é o inverso de 2 elevado a 1. Quando é elevado a 1, não precisa colocar. Então, eu vou ter 1 mais... Eu vou multiplicar por 2, depois eu vou dividir por 2. Então, eu posso cancelar. Então, eu já sei que o y desse ponto é mesmo o 2. Parecia ser e era, mas eu não posso usar sem fazer essa conta. Agora, eu vou tentar descobrir quem é a lei que define essa função g. Como? Substituindo os pontos. Então, eu vou trocar aonde tem x por menos 1 e o y por 2. Vai ficar m vezes o meu primeiro x, que é o menos 1, mais n. Tem que dar o meu y desse ponto, que é 2. E depois eu vou trocar o meu x por 1 e eu sei que o y também dá 1. Ou seja, m vezes 1 mais n tem que dar 1. E aí eu vou ter um sisteminha. Esse sistema eu vou reescrever. Eu vou ter m vezes menos 1, que é menos m, mais n é igual a 2. E m mais n é igual a 1. Para resolver esse sistema, fica bem simples se eu simplesmente somar as equações. Por que fica simples? Porque menos m mais m dá 0. Então, eu vou ficar com 2n igual a 3, n 3/2. E aí, para achar o valor do m, eu posso substituir esse n em qualquer uma das duas equações. Vou usar, por exemplo, a de baixo. m mais 3/2 tem que dar 1. Então, m é igual a 1 menos 3/2. Para poder fazer essa subtração, eu vou ter que igualar os denominadores. Então, vou ter que multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. 2/2 menos 3/2 menos 1/2. Então, eu já sei que a minha função g de x é menos 1/2 vezes x mais o n, que é 3/2. Essa é a lei da minha função. Na letra D, eu quero saber os zeros da função f e da função g. O que são os zeros da função? Os zeros da função são os valores de x que fazem o y dar 0. Então, é você descobrir aonde que o gráfico toca no eixo x. Esse aqui, ó, se eu prolongar, em algum momento ele vai tocar no eixo x. Agora, esse daqui, em algum momento toca no eixo x? Não. Então, a gente já sabe que tentar fazer f de x igual a 0 não vai ter nenhuma solução. Já a função g, se eu quiser encontrar aonde que ela zera, ou seja, aonde que o y dá 0,
eu consigo, né? Eu já sei que toca em algum lugar. Para descobrir que lugar é esse, é simples. Eu posso pegar a minha lei de formação da função g, menos meio vezes x mais 3 meios, e igualar isso a zero. Passar isso para o lado de lá, para ficar positivo, vai ficar 3 meios igual a x sobre 2, né? Que meio vezes x é x sobre 2. Se 3 sobre 2 é igual a x sobre 2, é porque x é igual a 3. Esse é o zero da função g.